Oi, é pra dar certo agora. Olá! Tô toda no chazinho, no Você tá lencinho, tô toda muito, fanhosa. tá muito ruim. Eu tô aqui, tô realmente na moral, viu? Só É. cumprindo o compromisso social, realmente. Mas você Ninguém pegou, acredita. Quando o médico diz que tá doente, ninguém acredita. Mas médico fica doente, viu, meu fica, povo? né? Nossa Senhora, tô aqui só a mazela ambulante. Mas não foi trabalhar hoje. Ó, se eu acho que se eu desmarcar mais um dia do meu consultório, eu vou ficar trabalhando direto até 2025. Já tive que desmarcar semana passada 3 dias, porque eu Ah, estava por no causa do hospital seu com meu filho. filho. Sim, sim. Menina, pelo amor de Deus, a minha pobre da minha secretária passa o dia telefonando com o pessoal, tentando ajeitar os horários, né? Mas é complicado. Imagino mesmo. Porque como a gente, aqui são 3 filhinhos, né? Você sabe que aqui na Alemanha a gente não tem aquele esquema de babá folguista, diarista, então assim, a Sim, gente se vira nos 30, sim. então realmente são outros 500, mas É. tá dando certo, tá dando certo. Eu já tô melhor, no domingo eu passei o domingo de cama, literalmente, porque eu tava realmente bem malzinha, sabe? Mas vamos parar de falar de mazela, esses É. médicos só falam de doença, fala de outra coisa aí. Falam que todo médico é um pouco hipocondríaco, é verdade? Ah, eu não. Eu não. Isso aí eu sou exceção. Não, eu sou daquela. Eu sou mais daquela assim, que eu deixo todo mundo ficar doente, eu tomo conta de todo mundo. Aí quando todo mundo tá bom, eu fico doente. Eu me permito É. ficar doente. Oi, gente, o pessoal tá entrando aos poucos. Essa é a doutora Lídia Pupa, ela é dermatologista aqui na Alemanha. Isso. E eu quero que você conte pra gente, assim, se apresenta, fale um pouquinho de você, né? Começar Uhum, aí. claro. Gente, eu estou mazelada hoje, a minha voz não é sexy assim, certo? Mas eu sou a Lídia, na verdade eu sou de Fortaleza, fiz medicina na Federal do Ceará e já durante a época da graduação vim 3 vezes para a Alemanha, 2 delas com uma bolsa do DAD CAPES, apenas por 3, 4 semanas, e uma delas também com a bolsa do DAD CAPES, mas por mais tempo. Fiquei por 6 meses na Charité de Berlim. Nossa senhora, já vem, ó, eu quero um termin, meu Deus do céu. E fiquei 6 meses em Berlim, fiz cirurgia dermatológica, e depois tive um prolongamento da bolsa e fui para Münster, onde eu fiquei mais 9 meses. Aí eu terminei a faculdade lá no Brasil, 2005. Olha só, tô já noutra geração, não sou mais Mas, doutora, millennial, só para né? entender, você estudou a medicina no Brasil ou aqui? Sim, eu fiz na Federal do Ceará, só que na verdade, como eu tive mais de um ano fora, aqui na Alemanha, a minha graduação já foi considerado tipo uma graduação sanduíche. Então, eu tive muita facilidade na época para reconhecer o meu diploma, entendeu? Então, quando eu fui fazer o reconhecimento de diploma, eu não tive muito problema, não. Ele foi literalmente por. é, Eles simplesmente compararam, né, por comparação. E na época que eu terminei a faculdade lá no Brasil, eu comecei a fazer o processo de revalidação tanto para Portugal, quanto para a Austrália, quanto para o Brasil. Uma coisa interessante, na época que a gente veio para Berlim, a gente veio no grupo de 6 pessoas. E desses 6, cada um teve uma. Apesar de ter sido, tipo, basicamente o mesmo estágio, cada um teve uma experiência diferenciada. Então, teve um colega que disse: Nossa, eu saí do Brasil para saber que eu não quero nunca mais sair do Brasil, que eu quero Aham, ficar lá. sim. Teve outro colega que disse: Ai, para mim tá claro, eu quero sair do Brasil, mas eu não quero ficar na Alemanha, eu vou para os Estados Unidos. Ele está até hoje lá nos Estados Unidos. E teve pessoas como eu que vim e disse: Bom, em algum momento eu quero voltar para a Alemanha. Talvez não seja Sim. agora. Então, quando eu terminei a faculdade, para mim estava claro, eu não vou ficar no Brasil. Então, eu comecei a ver o processo de revalidação para Portugal, fiz o processo para a Austrália e para a Alemanha. E aí eu fiquei um ano na Austrália trabalhando na emergência, e de lá apareceu o convite para fazer o doutorado na Universidade de Würzburg, que foi onde eu fiz o doutorado, e
residência em dermatologia. Nossa, então você era bem jogada, né? Rodada, né? Jogada pro mundo, né? Completamente. Mas aí, E pronto. nisso, quantos anos você tinha na época? Foi nessa brincadeira. Opa. Bom, eu terminei em 2005, eu vim pra cá em 2007, então eu tava com 26 aninhos. E aí eu desde 2007 fiquei aqui permanente, né? Depois que eu fiz doutorado, residência e tal, conheci meu marido, e aí estamos aqui na vida, né? Mas aí quando você fez o seu doutorado, quando você entrou no seu doutorado, você já falava alemão? Já. Como que foi o seu contato com o alemão primeiro? Eu não me pergunte por quê, mas desde criança que eu botei na cabeça que eu queria aprender alemão. Só que aquela coisa, né? Não tenho ninguém na Alemanha, nunca tive ninguém na Alemanha, família, amigo, ninguém aqui. Então os meus pais literalmente disseram para mim: aprende primeiro inglês, aprende primeiro espanhol, depois você aprende o alemão. E aí eu realmente aprendi o inglês, aprendi o espanhol, e quando eu estava já na faculdade eu digo, pronto, agora não tem mais desculpa, vou fazer o alemão. Então eu comecei a fazer o alemão na Casa de Cultura Alemã, lá em Fortaleza, e como eu trabalhava paralelamente à faculdade, meio que ficou um pouco apertado, então eu fui para um curso particular, que foi um curso poliglota, e nele eu consegui dar uma avançada bem legal, porque eu fazia um semestre normal e fazia um semestre intensivo. Então, quando eu saí do Brasil para fazer os estágios aqui na Alemanha, eu já saí do Brasil com o B2. Então, eu saí do Brasil com o B2. Quando eu fui para Berlim, eu fiz um curso de 3 meses, bem intenso, aquele curso intensivo que eram 3 horas por dia e 2 horas fazendo exercício em casa. E aí eu saí com o C1, fui para a Austrália. Quando eu voltei da Austrália, eu já estava com o C1 e aí eu fiz o C2 enquanto estava fazendo paralelamente ao doutorado, entendeu? Sim. Então você já tinha um contato bem grande com a língua, né? Você não chegou aqui e ficou perdida, né? Talvez no primeiro estágio que eu vim, e foi exatamente por isso que eu disse que eu nunca mais viria sem saber falar alemão. A primeira vez que eu vim, realmente eu fiquei a gente fez o que a gente chama de Famulatur, que é tipo um estágio de apenas algumas semanas, durante um determinado período de férias na enfermaria, e eu vim realmente sabendo aquele basic, aquele wie geht's, aquela coisinha bem, ein Bier bitte, entendeu? Só que eu percebi logo que no hospital eu não ia sobreviver, que aí eu não podia fazer nada de proveitoso. E é isso que às vezes eu noto que é uma das principais barreiras, porque o pessoal diz, mas eu vou com inglês, mas eu me viro lá. Gente, no ambiente hospitalar você tem que falar alemão, você tem que falar bem alemão, você tem que falar alemão com o paciente, você tem que falar alemão com o seu colega, você tem que falar alemão com o seu chefe. Então eu percebi que com esse negócio de, inglês um pouquinho aqui, um pouquinho ali, falar meio quebrado, eu percebi que o negócio não ia para frente. Aí foi quando eu disse, a próxima vez que eu vier eu já vou vir, falando, ou pelo menos entendendo bastante. E quando eu estava indo em Berlim, na Charité, aí eu fiz aquele curso de alemão para médicos, entendeu? Sim. Porque é muito específico também, né? Você tem palavras específicas, né? Sim, a linguagem técnica, como em qualquer outro emprego, né? É a linguagem técnica, que é diferente da linguagem que você aprende em curso. No curso você aprende linguagem para você ir ao supermercado, para você falar no dia a dia, mas você não vai aprender a fazer uma admissão numa emergência. Você não vai aprender a falar seringa, entendeu? Você não vai aprender a falar... Você não vai aprender a fazer o exame físico do seu paciente num curso de alemão normal. Então, assim, se você quer realmente se especializar, eu não sei se você sabe, eu tenho um blog para médicos. Não? Eu tenho um blog desde 2015, 2014, nem lembro mais direito. Faz já mais de 5 anos que eu tenho um blog que é Médica Brasileira na Alemanha, em que eu reuni basicamente as dicas que eu sempre dava, eu sempre recebia mensagem, como é que faz para ir para a Alemanha?
Me dá o passo a passo da residência, como é que renova, não sei o que, blá, blá, blá. Aí você fez um blog para... Fiz um blog, botei as perguntas, né? E uma das perguntas que mais se repetiam é: posso ir só com inglês ser médico na Alemanha? É o tipo da coisa, se você for fazer só pesquisa, talvez sim. Mas se você quiser trabalhar como médico, trabalhar com pacientes, trabalhar no hospital, você tem que saber alemão. E o nível que eles pedem para os médicos aqui é o mínimo B2 C1. E eu vou te ser bem sincera. Posso dizer Gabi ou tu prefere que chame Gabriela? Claro. Pois é, sabe, Gabi, assim, esse é o nível mínimo, tá? Porque não é só falar, você tem que escrever um resumo de alta decente. Você tem, numa situação de emergência, que saber passar um caso, tá? Então, assim, não é aquela coisa entendeu? Tem que ser papo. Patient so und so alt, kam mit den Beschwerden so und so. Então, assim, Verdachtsdiagnose das, Therapie das. E você então, acha assim, que você pegou... Então, isso que eu queria te perguntar. Você acha que você teve disciplina para aprender? Ou quando que você falou assim, não, eu tenho que me dedicar, eu tenho que aprender mesmo? Como que você pegou isso? Foi através da disciplina? Foi através da... Olha, quando eu estava no segundo semestre de alemão, eu achava que eu fiquei com vontade de mandar tudo para aquele lugar, para PQP. Porque eu disse, eu não vou aprender mesmo, eu não preciso, eu não tenho família, não tenho ninguém, não sei o que, é só mesmo curiosidade, né? E no final das contas, eu disse, agora ou vai ou racha. Ou eu faço agora, sim, ou então eu esqueço o alemão e deixa para lá, né? Sim. Porque eu não estava dependendo do alemão, entendeu? E aí foi aquela coisa da disciplina. Eu tenho um negócio comigo que quando eu disser agora a gente vai mesmo. Então, eu comecei a sentar a bundinha, estudar em alemão, gente. Ó, esqueça esses negócios de curso, sem gramática eu vou aprender alemão. Você vai aprender alemão pro dia a dia, no máximo. Mas para você aprender um alemão profissionalizante, para você aprender um alemão para você fazer carreira na Alemanha, você tem que ter um alemão bom. Aqui eu não vou ficar passando mão na cabeça ou iludindo, não. Se você quiser, a não ser que seja um trabalho que seja em inglês, aí são outros 500. Mas se você está querendo vir para a Alemanha, se você está querendo fazer carreira na Alemanha, aprenda um alemão excelente, um alemão bom, certo? E aí foi quando eu percebi que eu sabendo alemão ia me abrir muitas portas, aí realmente eu disse, então vamos lá, segurar aqui a barra e bola para frente. E aí o negócio deslanchou. Sim. Eu tive também uma professora muito boa, muito boa de alemão na época, que foi a Flor, do Instituto Poliglota. Eu acho que isso é muito importante. E ela, eu lembro que ela literalmente ela fazia umas associações que faziam todo sentido, entendeu? Então foi quando eu parei de ficar traduzindo, foi quando, mesmo sem eu entender uma palavra 100%, eu ficava meio que tentando entender pelo contexto, sabe? Então isso foi fazendo a diferença. Sim. Oi, Fê, eu vi também que a Dani tá aí. Oi, Dani, tudo bom? Então, assim, eu fui entender pelo contexto, em vez de ficar naquela coisa de, o que é das burro, o que é burro de novo, entendeu? Claro que tem aquelas palavras que você tem que olhar. E aquela coisa de preguiça, a gente não vai pra frente, né? Então, realmente disciplina, estudar. Eu tenho até hoje os meus cadernos da época que eu aprendi o alemão para médicos também. Então, assim, disciplina tem que ter, entendeu? Você acha que também a cara de pau, o não medo de falar e errar, você acha que também isso é importante? Em toda língua. No inglês, quando você está aprendendo na escola, se você começar a ficar com vergonha... E outra coisa que eu percebi, eu tinha medo, às vezes, porque eu achava que os alemães falavam alemão perfeito, e eu não ia falar perfeito, tá? Os alemães não falam alemão perfeito.
Eu lembro que uma vez no hospital, uma paciente falou uma frase e eu digo, meu Deus, eu falei minha vida inteira essa frase errada. E aí eu repeti a frase que a paciente falou, e aí um colega olhou assim, por que você está falando isso agora? Eu disse, porque a paciente falou assim, então tá certo. Ela falou totalmente errado. Então, depois desse dia fez um clique, eu disse, olha, os alemães também falam errado. É a mesma coisa no Brasil. No Brasil, tem pessoas que falam com nível de português bom, tem pessoas que não falam com nível tão bom. Então, se você colocar isso em mente e aceitar os erros, e até levar com humor, eles também levam com humor. O alemão fica altamente desconcertado se você levar as coisas com humor. Então, no início, talvez a dificuldade que eu tinha, por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava com o meu ex-sogro, todo mundo numa sala, altamente assim, bem informal. E aí eu cheguei, hallo, wie geht's? E aí uma pessoa lá disse, es Ihnen, meinen Sie? Então, assim, ele me deu um carão, tipo, nada de tudo bem, é tudo bem o senhor, tá certo? Sim. Eu dei aquela risada e disse, ja, wie geht es Ihnen? Entendeu? Então, teve uma apresentação de paciente, eu tinha um Oberarzt, que é tipo um staff no hospital, que o cara era, Maria, um saco. E ele, toda vez que alguém ia fazer a apresentação de paciente para ele, ele metia o pau. Você não presta, você não sabe fazer a apresentação, você não sei o quê. E chegou a minha vez, né? Eu era a bola da vez. Aí o que é que ele disse? Você fez uma apresentação péssima, eu nunca ouvi uma apresentação tão ruim. Eu disse, ótimo, só pode melhorar, então tô no lucro. Ele ficou tão desconcertado porque eles não esperam resposta, eles esperam que você fique com aquela cara de tô com os amigos, tô comendo bola. Se você disser, beleza, entendi, problema seu, vou melhorar, pode deixar, eles não sabem mais como reagir, entendeu? Sim. Então é muita coisa que eu digo, o pessoal fica, alemão é muito grosso, alemão é muito frio. Não, alemão é direto. E ele não tem medo de dar a opinião dele. Então não tenha medo de dar a sua. Exatamente. Então se a pessoa chega, já tive aqui vários casos, a gente que lida com pacientes, que lida num clima de hospital que é altamente estressante, todo mundo com os nervos à flor da pele. Sempre surgem situações, a enfermeira diz, por que você escreveu isso? Eu digo, nossa, eu também estou me perguntando, por que eu escrevi isso? Mas vamos ajeitar? Vamos ver como é que faz, então? Então, assim, se você sempre põe uma contrapartida, se você vai como, Corina, hallo, grüß alles auf Portugiesisch, aber nett, dass du vorbeikommst. Então, assim, se você percebe que aquilo ali está estressando, sai da situação de estresse, não te entrega. Alemão fica totalmente desconcertado se você lida com humor. Então, o humor é uma das grandes armas do brasileiro. Não é com deboche, é com humor inteligente. Então, isso eles ficam altamente, tá certo, tudo bem, entendeu? E aí você já desarma. Sim. Agora, você tem que saber falar a língua para você conseguir colocar isso na maneira adequada, entendeu? Então, assim, conselhos, você disse, Lídia, resuma a sua live hoje numa frase. Aprenda alemão, se você quer fazer carreira aqui. Se você quer ficar só... Até se você quer ficar só em casa cuidando de filho. Vocês não sabem o desafio que é, eu tenho 3, tá? E o desafio que foi para mim, me descobrir no papel de mãe de filhos que estão na Alemanha. Porque o convívio é totalmente diferente, o kindergarten é diferente, a escola é diferente. Então, até para apoiar os meus filhos... Reunião, não aprender alemão, né? Não tem como, né? Eu não estou falando só de carreira, não. Estou falando no dia a dia para você ser um ponto de apoio para os seus filhos, exatamente. Entendeu? Para você falar com uma mãe... Entendeu? E o meu marido fala que você nunca vai entender realmente a cultura. Eu acho que ele tem razão. Ele fala assim, você nunca vai entender realmente a cultura se você não tiver o domínio do idioma. Porque é através do idioma, do contato com o idioma, que você vai entender como funciona também a nossa cultura. Porque até hoje, quando ele aprende umas palavras em português, ele fala, nossa, o que significa isso? Daí depois você vai explicar, nossa, coisas que... Ele fala que é coisa que você vai entendendo na cultura. Ele fala assim, a gente é direto porque a nossa língua é uma forma direta
de se expressar. Não, de fato, de fato. Ele fala assim, agora o brasileiro já Beijo. joga, né? Embora. Gente, não ele faz fala isso assim, no alemão. por Não que faz que, isso. Não, por não, que não, que- não, não. ele fala assim, por que que o Lá, lá, brasileiro. lá, lá. Ele fala pra mim assim, por que que o brasileiro sempre dá. Sempre quando ele vai falar alguma coisa, ele sempre tenta se explicar mais. Mil voltas. Porque Mil ou voltas. seja, o embora. Mas pra isso. Não, é porque. E daí você passa a entender a cultura, você passa a entender. E é verdade. Né? Por exemplo, uma coisa bem interessante. Ontem eu tinha um compromisso super importante. Opa, virei aqui sim, pode falar. Super importante. Que era: Hallo Nathalie, ist auf Portugiesisch, es tut mir leid. Aber lieb, dass du da warst. Então, assim, eu acho interessante. Ontem, por exemplo, eu tinha um compromisso super importante que eu não fui, porque eu realmente estava aqui, ó, malzona, né? Aí o que é que eu tive que escrever? Aí você fica: o que é que você escreveria em português? Gente, mil perdões, mas eu tô realmente super mal. Nossa, minha garganta tá doendo. Eu já vim pro consultório me arrastando, mas não sei o que. Sabe o que eu escrevi? Ich bin leider krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Por motivo de doença, eu não posso comparecer. Eu menti? Não. Eu fui grossa? Não. Eu fui direta. Eu disse que eu não poderia. Tá tudo bem, entendeu? Então, assim, você vai aprender. E outra coisa que eu aprendi, principalmente no meu doutorado, quando eu estava escrevendo, alemão não gosta de firula. Então, quando você está escrevendo, se você escrever uma frase desse tamanhão, aí lá vinha a minha orientadora, eu já tirava leite de pedra para escrever o doutorado, né? Aí ela vinha: reformule. Eu, velha! Não me peça para eu reformular, corrija. Não, não é corrigir. Eu quero que você reformule. Não está errado. Mas reformule. Aí eu ficava querendo me matar, entendeu? Porque você fica... Eu digo, putz, eu já exprimi tudo que eu podia aqui para sair alguma frase que prestasse. E, de repente, não é exatamente como eles gostariam que fosse. Então, tem muito disso, né? E é como seu marido, ele tem realmente, em certa parte, razão. A língua, ela consegue refletir muitas coisas da cultura, entendeu? Não vou dizer que talvez seja um para um, mas eu acho que sim, faz sentido isso. Faz sentido isso, né? Então, eu percebo muito também quando eu estou no Brasil, por exemplo, que a gente está marcando lugar para sair e tal. Nossa, até o pessoal dizer que não vai, meu Deus, eu já estou lá no lugar, a pessoa, ai, era amanhã, entendeu? Gente, aqui é aquela coisa de não vou poder ir, desculpa aí, entendeu? Sim. Bruna, Verônica, beijo. Então, assim, eu também tive que aprender isso, entendeu? E eu acho que isso é muito importante para você conseguir se adaptar melhor e sofrer menos, gente. Não vamos sofrer não, né? Porque a gente às vezes fica naquela coisa de... Na live da semana passada achei interessante de você não ficar vivendo o Brasil o tempo todo, porque isso vai te doer cada vez mais, entendeu? A Alemanha não é Brasil, cada um com suas vantagens e desvantagens. Eu também amo o Brasil. Praticamente todo ano eu tô lá nas férias, entendeu? Então, assim, mas eu também amo a Alemanha, eu acho que aqui tem coisas fantásticas, e eu acho que seria uma pena se a gente ficasse comparando um com o outro sem conseguir extrair o melhor de cada um, entendeu? Exatamente. Já que a gente tem essa possibilidade, né? Exatamente. Eu acho que tudo que você vai ver tem coisa boa e ruim, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é assim... E uma pergunta que eu queria te perguntar. Com certeza você teve momentos bem difíceis aqui, né? Que você passou por muitas coisas. Nossa, você tem uma carga de experiência muito grande, eu acho. E como que você fez para lidar com esses momentos assim? Porque eu acho que tem muita gente que assiste aqui, que tá aqui também, muitas que são, como eu falei, que tem maridos que trabalham e vêm para cá, outras que vêm para estudar.
outras que já vêm com emprego e só falam, por exemplo, inglês. Eu tenho amigos que só vêm para cá, que já vêm com inglês e não falam. Tem várias pessoas que estão aqui de diversas maneiras. Mas eu percebo que todo mundo também tem os seus momentos de dificuldade. Sem sabe? dúvida. E Maria. como que você faz para lidar, tipo assim, porque tá longe de família, tá longe de apoio, tem muita gente que tá longe de apoio, não tem muito em quem se entrelaçar, né, em quem falar. Como que você lidava com isso, assim? Como que você vê uma forma mais fácil de lidar com isso? Primeiro, eu acho que é muito importante você saber o porquê de você estar aqui. Então, você ter isso em mente. Por que eu estou aqui, certo? Segundo ponto, é importante você também, isso é uma coisa minha, eu acredito você ter fé, ter um bom vínculo familiar e de amigos. Se você disser, com a minha família eu não posso contar. Então, tem aqueles, sua mãozinha de amigos que você pode confiar. Não precisa ser necessariamente na Alemanha. Hoje em dia, a comunicação é tão mais fácil. Eu lembro eu lá na Austrália, 2006, comprando cartão telefônico para colocar no telefone, para ligar para o Brasil. Hoje em dia, o WhatsApp, pelo amor de Deus. Gente do céu, tô ficando velha. Quando eu morei nos Estados Unidos, também pegava cartão. Cartão telefone com aquela letra e números enormes para você conseguir falar com o pessoal, entendeu? O botox, como você disse. E aí, a Catiúcia, que tá aqui dando tchauzinho, ela sabe disso, que ela é minha amiga de infância. A gente é amiga desde os 10 anos de idade. E, por exemplo, quando eu estava passando uma fase muito difícil lá na Austrália, porque o meu relacionamento anterior estava pertinho de terminar, Sim. E nem a família dele estava lá, nem a minha família estava lá, Sim. Eu segurei na mão da Catiúcia, entendeu? A gente se falava toda semana, cartãozinho, mas a gente se falava. Doutora, se você usou esse cartãozinho, tá na hora de fazer o Botox. Minha filha, já está feito, tá? Aqui, se você não fez, você que tem que fazer. O meu está de dia, o meu está, ó. Selbst de Frau. Então, eu tive também, por exemplo, nessa época que eu terminei o relacionamento anterior, foi uma época muito complicada, porque o meu visto estava vencendo, o meu contrato de trabalho estava vencendo. Então, assim, se fosse o momento para eu voltar para o Brasil, era aquele, entendeu? Sim. Mas a minha chefe, e é isso que eu digo, claro que é legal você ter uma boa estrutura com o meu marido. Eu sou apaixonada pelo meu marido, ele que não sabe. Não, ele deve saber, né? Eu sou um louco apaixonada por ele. Mas, na época, o que me manteve aqui na Alemanha foi o meu trabalho. Por isso que eu também valorizo tanto, porque quando eu estava realmente no momento sozinha, a minha ex-chefe foi que chegou para mim e disse: Lídia, você é tão boa, você vai ficar aqui. Eu vou mandar uma carta para não sei quem, de não sei quem, um documento para fulano de tal, e você vai ficar aqui. E realmente, com essa carta, com esses documentos que ela organizou, eu consegui renovar meu passaporte, eu renovei o meu contrato de trabalho e eu fiquei, entendeu? Então, eu acho que o estudo nunca se perde. Não. Estudo nunca se perde. Você tem que ter uma estrutura familiar, estrutura de amigos, fé, porque, meu amor, fé lhe sustenta. Não estou dizendo para você ter religião, para você ter fé. Você tem que ter fé, tem que saber confiar. E eu acho que o estudo, você saber se virar na língua, facilita demais sua vida. Porque eu tive que lidar com advogados, eu tive que lidar com problemas bem chatinhos aqui, e se eu não tivesse o domínio da língua, nossa, não vou dizer que não tinha dado certo, mas teria sido bem mais complicado. Mas você ter uma rede de amigos leais... E eu acho que não é complicado, estressante, né? Seria a palavra certa, né? Mas o que é estressante, às vezes, é complicado também. Porque você tem que ler documentos, você tem que entender documentos. E o juridiquês do Brasil já é complicado, imagine em alemão, entendeu? Então, assim, essa coisa de linguagem técnica, você saber quem vai te orientar, se está realmente fazendo sentido, isso você vai saber se você tiver um bom domínio. Claro. Então, assim, momentos difíceis, gente, todo mundo tem. Vou falar aqui, ó, pronto. Eu estava já casada com meu segundo filhinho, com o doutorado e a prova de título no bolso. Nós já tínhamos comprado aqui o consultório. Você sabe que o consultório aqui geralmente não se abre, né? Se compra, por causa da reserva de mercado. Uhum. Então,
eu já estava com tudo bem. Mas eu tive uma época que eu fiquei tão mal, por quê? Porque a gente mudou de cidade. E os meus amigos de Würzburg, eu já estava tão assim com elas, e aí eu vou para outra cidade, eu não conheço ninguém. Eu sei como. E aí eu tô de licença maternidade com um bebê, um outro de 2 anos e meio, o meu marido trabalhando na posição já de médico, eu num limbo, não tô trabalhando, tô na licença maternidade, não sei o quê, sem a minha rede de apoio local. E aí, o que é que você faz? Eu chorei 2 dias. Chorei 2 dias, sentei, chorei, fiquei vendo vídeo do YouTube. Já tinha o domínio de tudo, já tinha passado por tudo. Já, falando alemão, tudo. Eu tinha carreira, tudinho, tudo bem. Mas foi uma fase tão difícil. Você sabe o que foi que eu fiz? Chorei 2 dias. No 3º dia eu me matriculei no curso de natação para bebês, curso de esporte para crianças, curso de francês, ou italiano, desculpa. Me matriculei. Não comi chocolate com pimenta porque eu estava amamentando. Então eu evito. Sempre fiz, durante a amamentação exclusiva, eu sempre fiz uma dieta restrita para evitar cólica no bebê. Mas hoje em dia eu comeria, Fernanda. Então, assim, é importante você também tomar atitude. Não fica esperando que vão bater a sua porta e vão dizer: nossa, Gabi, você tá triste? Ai, deixa eu segurar a tua mão, vamos chorar juntas aqui. Exatamente. Gente, levanta, se matricula. E aí, nessa brincadeira, eu chamei também, por exemplo, eu percebi com quais crianças o meu filho no kindergarten brincava mais. E aí eu convidei as crianças para brincarem lá em casa, para eu conhecer as mães. Entendeu? E nessa brincadeira, por exemplo, eu tenho 2 melhores amigas que até hoje, nessa interação inicial, permaneceram. E alemã, assim, não é tão fácil você fazer amizade com o alemão, mas quando você faz, eles são leais. Exatamente. De dedinho, ó. De sangue, entendeu? Então, assim, não é errado você ficar triste, é normal você ficar triste. Curta a sua tristeza. Os seus diazinhos que você tá ali, ó, tem dia que, meu Deus, minha vontade é comer uma panela de brigadeiro, minha vontade é comer um centro de coxinha sozinha, entendeu? Mas, depois daquilo, pensa no que é que você pode fazer para melhorar. Eu não estava me sentindo sozinha, então o que é que eu podia fazer? Me encontrar com outras pessoas. Já que eu tinha 2 crianças, eu ia matar 2 coelhos com uma cajadada. O que é que eu ia fazer? Fazer atividades com as crianças e, ao mesmo tempo, eu conseguia encontrar outras pessoas. Entendeu? Sim. Então, é diferente de você ficar curtindo a bad eternamente, né? Então, isso é importante também, você tomar atento de que só aquela conversinha com quem traz a sua carta do correio, ou então com o cara da padaria, sabe? Gente, você precisa de amizades. Em todo lugar, você tem as amizades eternas, como, por exemplo, essa minha amiga maravilhosa que está dizendo aí, que é amiga que eu sei que é de... Nossa, se tiver vidas anteriores, de vidas anteriores. Mas outra coisa é você também precisar de gente que está ali. Por exemplo, agora, semana passada, os meus filhos doentes, eu com um dentro do hospital, meu marido trabalhando, eu tinha que falar com alguma pessoa para me ajudar, entendeu? Então, eu ligo para uma amiga e digo: olha, estou precisando de ajuda. E não tem esse negócio de ficar com vergonha, não. Gente, exatamente. Viu? Quando eu tinha 2 anos aqui de Alemanha, no primeiro ano em Nuremberg, depois a gente foi para Dresden. Eu não tinha ainda, eu nem tenho, eu estou muito longe de falar um alemão fluente, mas eu não tenho problema de me virar, sabe? Eu vou e viro. E eu pensei assim, eu acho que eu não ando bem. Eu não ando tão legal. Daí eu pensei assim, nossa, eu vou marcar um psiquiatra. Eu marquei sem meu marido saber. Fui no psiquiatra sozinha. Sentei e falei do meu jeito tudo que eu sentia. Sabe? É isso que a Flávia também falou aqui, né?
é sempre bom se conhecer para saber quando é só uma amizade ou necessidade de psicólogo ou psiquiatra, né? Eu acho que a Gabriela que colocou que ela tá na bad agora, amiga, ó, força. Todo mundo tem época de bad. E eu vou te ser bem sincera. E principalmente no inverno. Demais. Por exemplo, agora na época do meu terceiro filho, eu precisei também de um apoio de psicólogo. Eu marquei umas 7 sessões com ela, eu estava precisando conversar coisas que não necessariamente você conversa com, digamos assim, aquelas coisas bem do âmago, sabe? Que você, eu quero me sentir bem mesmo, eu tenho a sensação, sim, eu estou com 3 filhos, mas eu ainda quero fazer isso. Organizar as ideias, entendeu? Às vezes você precisa de uma pessoa neutra. E isso também é importante, de você reconhecer, entendeu? Eu tava conversando até com a minha amiga agora aqui, que eu vim passear aqui, e hoje eu tenho... tô dormindo na casa de uma amiga, e daí eu tenho uma outra amiga, e eu fui visitar uma outra amiga para tomar café. E todas, é engraçado, todas com diferentes problemas, mas todas têm alguma queixa, né? Eu falei, todo mundo tem, daí eu começo a ver e falo, gente, não existe a vida perfeita. Todo mundo sempre tem alguma coisa que tem alguma queixa, sabe? De uma forma, ou uma dificuldade para alguma, por exemplo, ou uma dificuldade para se sentir mais segura, ou uma dificuldade de sou mãe agora, e agora minha vida é só para os meus filhos, sabe? Que eu deixei meu profissional para trás. É engraçado que eu sentei com as três têm queixas Mas é assim, diferentes. né? E daí você vê, gente, todo mundo tem problema, sabe? Todo mundo tem coisas que... Mas é assim na Alemanha, é assim no Brasil, é assim em todo lugar, entendeu? Exatamente. E essa também é a beleza, é de você, como você vai lidar com isso, né? A vida não é perfeita, todo mundo fica, mas ela já tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Meu amorzinho, a gente luta, matando um leão por dia, é exercício diário, entendeu? E é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Que se você sentar e ficar só reclamando, também não necessariamente vai mudar, entendeu? Claro que você precisa, é como eu disse, tem aquele dia da bad, tá na bad e pronto, aceita, mas depois sacode a poeira, e bola pra frente, entendeu? Porque o tempo não para, porque se você continuar nela, você vai ver passaram 3 anos e você ainda tá naquela mesma coisa, sabe? Qual é a evolução que você quer ver pra você? E, então, doutora, eu acho tudo isso muito importante. Eu queria fazer outra pergunta, mudando, assim, desse tema de Alemanha, assim, de diferenças que você vê como médica na medicina brasileira com a medicina alemã. Eu tô rindo, sabe por quê? Porque muita gente fica naquela que a medicina na Alemanha não presta. Os médicos na Alemanha são ruins. Gente, calma. Primeiro, é diferente. Diferente não quer dizer que é ruim, tá? Segundo, a medicina na Alemanha não é uma medicina preventiva. É uma medicina curativa. Por conta disso, existem grandes diferenças nos protocolos e nos approaches dos profissionais. Então, se você está vindo para cá e dizendo, eu fazia o check-up no Brasil todo ano, e eles escolhiam tudo, não sei o quê, é diferente aqui. É diferente, certo? Não estou dizendo que um é melhor que o outro, porque eu já tive experiências boas e ruins em ambos os países, e coisas sérias, certo? Então, não adianta você ficar dizendo que só a medicina no Brasil que presta, que também não é verdade, tá? A gente sabe que também não é verdade. Uma das principais pontos medicina na Alemanha é curativa, não é preventiva. Segundo ponto, aqui o médico vai relutar até ele passar um determinado medicamento para você. Que talvez a caneta seja mais leve no Brasil. Exatamente. Aqui demora mais um pouco. Terceiro ponto, exame. Não necessariamente o médico vai fazer só porque você está chorando, entendeu? Se ele achar que não faz sentido, ele não vai passar. Quarto ponto é que aqui, infelizmente, se você não conseguir ser 100% claro com o médico,
ele não vai ficar te perguntando até você conseguir falar o que você quer. Esse é um outro ponto de comunicação, que é muito importante. Você saber comunicar realmente qual é a sua queixa, o que é que você espera, e mesmo que ele não faça aquilo que você espera, talvez ele possa te orientar, entendeu? Então, assim, tem diferença, certo? Eu trabalhei também no SUS, eu trabalhei no Programa de Saúde da Família no interior do Ceará, em Xaramubim, e eu trabalhei também no hospital em Perth, na Austrália, na emergência, e eu trabalhei também aqui no Hospital Universitário, uma clínica particular. Então, assim, eu tenho diferentes espectros do sistema de saúde de diferentes países. E eu acho um equívoco você se basear numa experiência para julgar tudo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Um familiar realmente super próximo de mim teve um problema sério de câncer de pele no Brasil. Melanoma, o câncer de pele mais agressivo, tá? Foi um sufoco para eu conseguir juntar uma equipe no Brasil que tomasse conta dele. Por quê? Porque o diagnóstico de melanoma era do dermatologista, mas a cirurgia quem fazia é o cirurgião oncológico. O acompanhamento é pelo hemato-oncologista, mas o estadiamento é pelo radiologista. Tá vendo quantos profissionais eu estou precisando? Sim. Aqui, todo mundo quem faz isso é o dermatologista. Ponto Eu tive positivo. na minha formação a dermato-oncologia. E a gente dava do diagnóstico, fazia a cirurgia, fazia o estadiamento, fazia o acompanhamento e até a quimioterapia, se fosse o caso, a gente fazia. É. Então, enquanto o melanoma no Brasil, fora determinados centros, como a C. Camargo, de São Paulo, é uma doença relativamente órfã que precisa de vários profissionais, aqui na Alemanha é um só. Até que quando essa pessoa vem para cá, eu faço ultrassom, eu colho o exame serológico, eu faço o exame clínico, entendeu? Se tiver que operar alguma coisa, eu opero. Então, é uma facilidade. Quem nunca foi no Brasil no médico teve que pegar? Eu lembro. Lembro que uma vez eu tive uma coisa simples, uma infecção urinária, tá? Tinha que fazer um exame de urina. Fui pegar a guia na não sei o quê, para marcar, para ir no laboratório, para pegar o exame, para mostrar para o médico. Gente, exatamente. Aqui você já faz na hora. Por outro lado, aqui também, experiência própria, no meu primeiro parto foi um horror. Erraram a minha anestesia, tiveram que chamar 2 médicos e quem percebeu foi a parteira. Ela disse, essa anestesia não pegou não. E eu sou médica, entendeu? Então, assim, e qual ninguém está imune. Você vê como médica aqui, ninguém está imune, entendeu? Lógico. Mas qual é um ponto negativo que você vê por aqui, por exemplo, que você como médica vê que poderia ser diferente? Às vezes eu acho, assim, tô falando aqui, pelo amor de Deus, não vou interpretar errado. Mas às vezes eu acho que por conta da dificuldade na língua, muitos médicos alemães são impacientes com estrangeiros. Eu já vivenciei isso. De colegas, não fui eu, mas eu via de cara, tenta pra mim, mas ele não fala, não diz direito o que é, e não sei o quê. Então já percebi que eles às vezes ficam muito irritados, entendeu? Outra coisa que talvez seja algo que aqui não seja tão positivo é que não existe SUS. Por exemplo, no Brasil, o tratamento de HIV é totalmente gratuito. Eu fiz um ambulatório de HIV e doenças de pele no Hospital São José de Fortaleza. E os pacientes recebiam todos os tratamentos gratuitamente. Aqui, você tem que pagar pelo menos alguma coisa, não é gratuito, entendeu? Então, assim, no Brasil, o SUS tem seus erros? Tem. Mas, mesmo assim, é uma coisa gratuita e que, em determinados momentos, tem uma grande valia, entendeu? Aqui, por outro lado, tudo é pago, mas o pessoal quer dizer, mas é diferente, quem é particular tem mais vantagem.
paga mais também, Sim, bem mais, bem mais. bem O meu mais. sogro me ensinou, paga muito mais para estar lá, né? Entendeu? Então, assim, se você que está pagando, sei lá, 300 euros, está achando ruim, imagina quem paga 700 todo mês. Mas eu não consigo entender esse plano privado e o público, eu não consigo entender, eu tenho um pouco de dificuldade, talvez é um pouco do meu espírito brasileiro ainda. Eu não sei por que que não faz tudo um plano só, sabe? Porque ele é feito de acordo com o salário. Então, mesmo que, digamos, você chegou, é estudante, eu quero ter um plano particular na Alemanha. Não pode. Porque você tem que provar que você ganha mais de 3 mil euros por mês. Certo? Sim. É meio que uma proteção do Estado para você não se endividar. Tá bom? Então, o Estado diz, eu vou subsidiar um plano com você. Mas aí você não tem direito à limpeza dentária. Mas se você precisar de um canal, eu pago. Sim. Tá? Agora, um paciente que ganha esses mais de 3 mil por mês, que diz, eu quero ser do plano particular. Eu vou pagar, ele vai receber a limpeza dentária, paga, mas ele já pagou essa limpeza dentária, muito mais tempo, porque ele está pagando uma mensalidade mais alta. Entendeu? Então, assim, na verdade, os planos de saúde na Alemanha têm a diferença salarial, e eu vou te ser bem sincera, muitas coisas do plano particular financiam os planos subsidiados. Ou seja, se uma consulta com um paciente particular, vou dar um exemplo, o Hautkrebs Screening, que é o exame do corpo inteiro para ver se tem câncer de pele, certo? Uhum. Que no seguro subsidiado é a partir dos 35 anos a cada 2 anos, tá? Você recebe do plano subsidiado 25 euros, tá? No plano particular, você recebe 50. Mas no plano subsidiado não está incluído a lupinha que você olha os sinais. No particular tá. Mas por conta disso, eu olho de graça nos outros pacientes com a lupinha. Eu não vou cobrar deles, porque compensa. Sim. Então, assim, aí você diz, mas é injusto. Não é 100% justo, eu concordo. Mas é o sistema como ele é. Mas tem uma coisa também que o meu marido tá falando, que às vezes você pode entrar, né? Ele falou quando você ganha um teto, mas muitas vezes também ele fala, porque o pai dele veio da parte de concursado, né? Então todos ele e o irmão dele É beamta, né? são professores, então ele sempre teve. Uhum. E daí ele falou assim que você tem um X, né, para ser o privado, mas ele fala que também se um dia você quer sair, ele fala que é muito difícil sair. Sim. Ele fala É difícil sair, mas não é impossível. O governo não entende por que você não pode. Então ele fala que muitas vezes não. Ele fala que ele não vê tanta. Segundo uma amiga nossa que é médica, ela fala assim: o público ele é muito bom. O público ele é muito bom, ela fala para mim. E o privado é muito, muito bom. Não Quer dizer que você é público, que você está em má qualidade, você está numa qualidade muito boa. Sim, né? Vou ser bem sério, eu tenho amigas que são médicas que estão voluntariamente no seguro público, porque elas dizem que não vem grande diferença. No meu caso, por exemplo, eu sou do seguro particular, mas porque o meu seguro particular era mais barato que o meu seguro público. Sim. É incoerente, mas é verdade. Agora tem as desvantagens do seguro particular, por exemplo. Agora na minha licença maternidade, eu pago meu seguro particular 100%. Ou seja, da minha licença maternidade, que é
sei lá, 1.800 euros, que é o teto máximo, né? São descontados 500 euros do meu seguro. É comido. Direto. Se você é do seguro subsidiado do governo, você não paga nada. Nada. Você acha isso justo? Não. Não, Por que a pessoa que é particular tem que pagar o seguro 100%, enquanto a que é subsidiado não paga absolutamente nada na licença maternidade? Qual é o sentido disso? Eu acho que o sentido é quem tem mais paga mais. Então, quem paga tem menos, mais paga pode menos? receber mais, não? Então, assim, vamos reclamar, mas vamos entender do que nós estamos reclamando. Exatamente. Certo? Não vamos reclamar. Mas é porque é muito injusto, porque eu acho que não sei o quê, e aquela, e ela é particular, ela recebeu o horário mais cedo que eu. O meu sogro falou, o que você tá pagando 2 euros para fazer um... Como que ele falou? Que eu fui no médico para pedir o exame de vitamina D. Ele falou assim que ganha, sei lá, 2 euros o médico ganha. 2 euros. Por isso que ninguém quer fazer. Tipo, quem que quer fazer vitamina D? Ninguém. Né? Ou então você paga pelo exame em si. Então, assim, é o tipo de coisa. O seguro básico da Alemanha, ele é excelente. Ele é excelente, tá? Mas o seguro particular, ele é aquela coisa que é um pouquinho a mais, mas que também tem os reveses. Como esse lance de numa licença maternidade você ter que arcar com todas as despesas. Entendeu? Então, assim, vamos pensar, vamos saber do que é que a gente está reclamando, tá? A gente tem que entender o sistema para poder criticá-lo. A gente também não pode simplesmente, porque eu ouvi dizer que se você for particular, você não sei o quê. Vamos entender primeiro o que é que o sistema particular oferece e o que é que ele te cobra, porque aqui não é nada de graça, não. E o que é que o seguro subsidiado te oferece, mas o que é que ele retém de você para poder te oferecer nessa condição. Entendeu? Então, por exemplo, um exemplo básico do meu dia a dia. Quase todos os pacientes que fazem laser do seguro particular, o seguro cobra. Ele cobre tudo. Ai, que ótimo. Então, ele cobre os vasinhos das pernas, ele cobre também os vasinhos do rosto, ele cobre também manchinhas, ele cobre. O laser é coberto pelo seguro particular. O seguro do governo, não. Você tem que pagar por fora. Aí, nesse ponto, eu sou justo. O que eu recebo do seguro particular, porque a gente faz tipo uma coisa análoga, aí é o que eu cobro, entendeu? Eu não vou cobrar mais, botar um preço exorbitante, não. A mesma coisa. Por exemplo, se o seguro particular me paga 150, eu ofereço a você por 150, entendeu? Que é o justo. Sim. Mas pelo seguro particular é coberto. Né? Então, assim, tem as vantagens e tem as desvantagens. E o problema também é porque os seguros não dá para você comparar de um para um. Às vezes as vantagens de um seguro para você em outro não é coberto. Então, por exemplo, meu marido, ele também é particular, mas ele é da Débeca e eu sou, por exemplo, da AXA. Aí você vai dizer, mas vocês não têm o mesmo seguro? Não. Por quê? Porque eu sou mulher. Eu sou médica, então eu pago, por exemplo, no meu tem uma tarifa específica para médicos. Uhum. E o meu eu prestei muita atenção para cobrir bem a coisa de parto, de criança e de tratamento dentário. Então foram as coisas que eu prestei bem atenção. O do meu marido, ele prestou atenção se cobria bem coisas de cardiologia, de neurologia e de pneumologia, que para mim eu não achei tão relevante. Então, assim, os planos também têm coberturas mais generosas em determinadas especialidades em comparação a outros.
Por isso também que é tão difícil de você comparar plano aqui na Alemanha. Ai, doutora, eu tô com medo de acabar a live, mas essa pergunta é legal. Mas vamos ver, se caso acabar, a gente tenta voltar. Ai, mas eu tenho uma pergunta muito legal. Eu queria perguntar, na verdade eram duas, mas primeiro eu tenho que fazer essa. Quais são as perguntas assim mais frequentes que você recebe dos seus seguidores? Vou ser bem sincera. Vai. Tem 3. Primeira, Pode. posso ir amanhã no seu consultório? Não! Na verdade, a gente já está com a agenda em junho. Então, tem que ser uma coisa com planejamento. Segunda pergunta que eu mais recebo. Quanto custa? Gente, é difícil a gente dar um orçamento pela internet sem eu ter feito um exame físico. No Brasil é inclusive proibido. No Brasil você não pode passar um orçamento sem ter feito exame físico. Aqui não é proibido, mas é difícil, entendeu? E um terceiro ponto. Doutora, o que é que eu faço? Aí mandar foto. Eu já fiz isso. Doutora, o que é isso? Aí as fotos é uma mais desfocada que a outra, aí você fica assim. Meu Deus do céu, peraí, eu digo, ó. Aí tá assim, tem duas formas. Uma, quando eu percebo que é uma coisa séria. Por exemplo, teve um caso de uma bebezinha num grupo de Facebook que eu vi que o negócio estava aperreado, eu escrevi para a mãe no particular. Se eu achar que é sério, eu falo para a pessoa no particular, entendeu? Eu falei para ela, olha, me avisa. Ou então uma mãe que eu notei também que estava preocupada com a filha, que estava com uma suspeita de uma doença linfática, estilo leucemia. Então, assim, eu falo diretamente com eles, não tem problema, entendeu? Mas, gente, eu acho assim, um pouquinho de... para coisas banais, é um pouco de desrespeito aos pacientes que vão no meu consultório, que agendam, entendeu? Que aguardam pela consulta. E, então, assim, é complicado. Aí você vai dizer, mas eu mandei a foto, ela deu o diagnóstico, não sei o que e tudo mais. Eu até me surpreendi, eu achava que perguntava mais de skincare. Não. Posso ir amanhã no seu consultório, ou posso ir essa semana, pelo menos. Aí a segunda é o preço, e o terceiro, qual é o diagnóstico. Nossa Senhora. São as 3 mais. Mas assim, é como eu disse, quando é uma coisa, tipo, que eu percebo que a pessoa tá só preocupada, entendeu? A pessoa tá assim, Lídia, eu não sei, é uma coisa preocupante ou não? Eu digo, não parece ser. Mas se eu te falar, tem até umas fotos que o Instagram mesmo não me mostra, porque ele diz esse conteúdo pode ser pornográfico. O pessoal manda foto da bunda, o pessoal manda foto dos peitos, o pessoal manda foto de tudo, do sovaco, da boca. O pessoal manda foto que se eu te mostrar metade do meu WhatsApp de foto, tu não acredita. Eu não imaginava, eu juro, eu achava que era coisa de skincare, por essa coisa de skincare tá em alta, eu falava, deve ser de skincare, com certeza. Skincare, acho que tá lá no ponto 7, mais ou menos. Então tem bem outras coisas na frente aí. Com certeza. Quer saber, eu vou te dar mais 2 outras perguntas que o pessoal me faz muito. Minha médica da família já me deu um cascudo ali na minha outra live. Ela já disse, vai descansar essa voz. Olha, já tô aqui, Meu marido já bateu na porta. Vai, doutora, a última. Até o pessoal tava tão gostoso, todo mundo queria assistir mais. Eu queria só fazer uma pergunta para terminar, porque a gente fala muito, a gente conversa muito, daí não deu tempo em 1 hora. Sobre esse tema de autoestima. Sim. Eu acho que essa coisa... Mas aí também a última pergunta é para fazer um discurso, né? Exatamente. Eu falo como eu tenho me sentido nessa coisa de autoestima, né? Eu acho que antes, na época dos nossos pais, não existiam tantas facilidades como existe hoje de você envelhecer de uma maneira preventiva, né? Através de botox, dessas coisas.
E eu sinto que hoje em dia a skincare, ela cresceu muito, mas com isso veio muita coisa boa, né? Você ter uma medicina preventiva, mas também veio, eu acho que veio uns fatores um pouco negativos também junto, que eu sinto como uma cobrança estética maior de você achar que você não está dentro de um grupo, de você achar que, de você se sentir às vezes um pouco mais feia, ou um problema de quem sofre de acne, se sentir um pouco inferior, Uhum. deixa com a internet, eu acho que isso também aguçou muito mais nas pessoas, né? Isso ficou muito mais, né? Como na moda. Todo mundo quer a selfie perfeita sem filtro, né? Gente, desencana, entendeu? Todo mundo tem alguma coisinha na pele, todo mundo tem um lado que é diferente do outro, até que sua pele for perfeita, ninguém é 100% simétrico. Então, assim, uma coisa que eu prego realmente na minha prática clínica é a gente vai realçar o que você tem naturalmente de belo e tirar o foco do que talvez não seja tão vantajoso. Por quê? Porque fazer você ficar perfeita, essas harmonizações faciais que ficam assim, aquela coisa bem... que eu acho que meio que descaracteriza. Eu sempre tento colocar a máxima do ponto de equilíbrio, né? Os alemães chamam de Goldene Mitte. Então, quer dizer, o ponto de equilíbrio, a regra áurea do equilíbrio, né? E isso é muito importante, que você consiga manter esse equilíbrio, mas é em tudo na vida. Então, quer dizer, tem até uma doença que se você faz uma skincare muito exagerada, você pode desenvolver, que é a dermatite perioral e periorbital. Então, quer dizer, até a pele reclama se você dá demais, sem ela precisar, entendeu? Então, você precisa encontrar um ponto de equilíbrio. E a pele, ela reflete muito o nosso estado de espírito. Então, eu já tive acne severa durante a época de faculdade, de eu acordar e chorar, entendeu? Porque eu estava me sentindo horrorosa. Então, é importante você reconhecer o que é que está te incomodando e se deixar ajudar. E muitas vezes, porque você tem esse conceito, eu não vou fazer isso porque é química, eu não vou fazer isso porque eu só quero isso e aquilo outro. Então, assim, eu acho que se você vai de peito aberto, entendeu? E se você encontrou um profissional que lhe leva a sério, dá pra gente realmente ganhar muito nesse time. Claro que tem também os pacientes que vão falar com você e você vai dizer, não, a gente não vai fazer isso porque, tipo, não tem nada a ver. Mas é uma coisa que precisa de muita conversa, por isso que eu disse, é importante que você tenha um bom relacionamento médico-paciente. Isso você consegue com uma boa comunicação com o seu paciente, né? E isso é muito, muito, muito importante, principalmente na área de dermatologia. Né? Obrigada, Ivana, obrigada. Então, assim, claro que tem esse lance da pressão, eu concordo com você, mas aí é você pensar, você vai se deixar pressionar? Porque a pressão, você tem que ver se você vai permitir também. Se você sai, não vai ter pressão sobre você. Então você está se permitindo Mas sofrer eu essa percebi pressão? agora que eu fui no Brasil, é engraçado, né? Eu fui num cabeleireiro de renomado na região de São Paulo e eu percebia que as pessoas conversavam muito sobre isso. Sobre o Botox, sobre colocar aqui. E daí eu fiquei pensando, né? Nossa, quem não tem se sente como se não fizesse parte do meio. É esquisito, sabe? Dizer a sensação que dá. É como se você tá fora de um grupo que tá puxando você. É a mesma coisa quando você vem numa sociedade que as modelos são magras, magérrimas, e daí você é um pouco gordinha, e daí você se sente um pouco culpada. Eu acho que... Mas eu acho que hoje em dia a gente está tão na moda de... Na moda não, a gente está na vibe de você se aceitar. Também. Sabe? Eu acho que nós temos aí mulheres fortes,
mulheres com personalidade que estão dizendo eu sou assim e é legal, entendeu? Sim. E eu acho que a gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor, mas nós não precisamos ser escrava dela, entendeu? Exatamente. Sabe? Ó, a minha irmã maravilhosa, Ana Cristina, tudo bom? Tá aí, um grande exemplo. Minha irmã linda, carreira delegada, maravilhosa, mais de 30 mil seguidores aí no Instagram, certo? E super natural. Então, assim, a gente pode realmente utilizar o melhor para nós, sem que a gente se excluída, porque eu não vou fazer um ácido hialurônico nas minhas olheiras, entendeu? Não. Você precisa, sabe? É aquela coisa. Uma coisa é você precisar de um tratamento para você talvez se sentir melhor. Vou te ser bem sincera, quando eu não estava com meu botox em dia, nossa, toda foto eu dizia, meu Deus do céu, tô precisando do meu botoxinho. Mas não era aquela coisa que eu ia dizer, eu vou agora, eu não quero mais ficar grávida para obter o meu botox. Não, entendeu? Você curtiu o momento, é a minha fase de vida. Se você está numa fase que não é a sua vibe, então tudo bem. É sua opção. Tem gente que está na vibe crossfit, tem gente que está na vibe, entendeu? Por exemplo, crossfit no Brasil é super forte, aqui não é. Sim. E agora, porque eu não sou crossfiteira, eu vou me sentir menos saudável? Não. Porque eu não estou fazendo os procedimentos estéticos, vou me sentir menos bonita? Não. Entendeu? Eu acho que a beleza, é aquela coisa, a beleza interior, claro, que eu trabalho com beleza exterior. Gente, eu trabalho com mercado de luxo, de fazer tratamentos que realçam a beleza, é verdade. Mas isso não quer dizer que, às vezes, eu tenho uma conversa com uma paciente que eu percebo que ela não precisa disso. E você Chega a fala... paciente dizendo, eu quero fazer bigode chinês. Eu digo, não vou fazer, você não precisa. Eu digo. Exatamente. Que é a linha. Por outro lado, se a fala, paciente chega, eu quero fazer aqui a ruga entre as sobrancelhas. Eu digo, meu amor, sua ruga entre as sobrancelhas está ótima, mas vamos fazer o lábio, que ele que está precisando, entendeu? É para isso que a pessoa vai no expert. Eu vou dar a minha opinião como expert. Eu não sou prestador de serviço. A pessoa chega, eu quero fazer isso, eu vou fazer, mesmo sendo contra. Não sou. Eu vou lhe dizer a minha opinião. Se você não for de acordo, isso mas eu vou encontrar um que faça, então vai encontrar um que faça. Vou te dar um exemplo. Hoje eu tratei um paciente com microagulhamento, tá? Que ele tinha os poros bem dilatados. Sim. Oi, papai, oi, mamãe. E ele tinha feito já comigo aqui essas ruguinhas embaixo dos olhos, certo? Há 1 ano atrás. E quando ele veio, eu disse, olha, eu acho que você ainda não precisa. Tá certo. Ele voltou hoje para fazer a outra sessão de microagulhamento, e ele foi no outro colega que fez isso aqui dele. E ele estava hoje chorando, pedindo para eu tirar, porque ficou horroroso. Porque ele não estava precisando. Entendeu? O que eu entendo dessa sua fala é, por exemplo, pouco antes de eu ir para o Brasil, eu acho meu nariz grande. Pouco antes de eu ir para o Brasil, eu acho os meus seios pequenos. Pouco antes de eu ir para o Brasil, eu acho que a minha celulite está assim, no máximo. Pouco antes de eu ir para o Brasil, eu acho que as pessoas vão falar quando me virem de biquíni. Vão dizer que eu embaranguei. E eu tô ótima, e eu tô linda. E quando eu tô aqui, eu não fico com vergonha de botar biquíni, entendeu? Mas quando eu sei que eu vou pro Brasil, que eu sei que eu tenho primas de corpo escultural, que eu sei que eu tenho pessoas que vão estar ao meu lado com aquela coisa bem mega, mas aí depois, vou te ser bem sincera, uma coisa que foi engraçada, uma vez a minha irmã, foi engraçada, a minha irmã mostrou assim uma mulher bem gostosona para os padrões brasileiros, né? Olha essa gostosona, olha aí, se ela fosse tua babá, o que é que tu diria? Aí eu mostrei pro meu marido, a gostosona, né? O que é que tu acha daquela mulher ali? Sabe o que foi que ele disse? Aquela gorda? Por quê?
ela tinha colchão, bundão, e não é o padrão aqui. Então, beleza é padrão, entendeu? Então, no Brasil, eu tinha tanta vergonha das minhas pernas, porque elas são finas, que eu usava leggings por baixo do jeans, para parecer mais grossa, no calor infernal de Fortaleza. Então, eu usava legging por baixo do jeans, para parecer mais grossinha a minha perna. E aqui, sabe qual é uma das partes do meu corpo que o pessoal mais elogia? Minhas pernas. Porque é padrão. Então, assim, eu acho que essa coisa da pressão é muito o que você se coloca, entendeu? Quando você se aceita, quando você sabe que você é assim, e que é bonito, e que é legal... Mas você acha que não existe também, da pressão que eu falo, é que tem muitas pessoas que têm a cabeça bem feita sobre isso, são maduros o suficiente para entender isso, o que é bom para mim e o que não é. Mas o que eu percebo, assim, amigos meus, amigas minhas, que novas, 25 anos, 26 anos, bonitas, que você olha assim, você fala, meu, o que a pessoa quer mudar? Mas a pessoa entrou num ciclo vicioso, que eu acho que quando ela se passa a olhar no espelho, ela já não consegue mais se sentir bonita. Entendi. Mas aí é aquela coisa, ela tem que trabalhar na mente dela, e talvez ela indo num profissional que diga isso pra ela também. Eu acho que não, eu acho que cai no que você falou. O profissional pode dizer, não, ele vai em outro e faz em outro. Se for cabeça dura, porque eu acho que eu acho que o problema não é o profissional. Obrigada, Tininha, desculpa, minha irmã, acho que eu Os problemas não são os profissionais. O problema é se você não fizer, vai em outro. Foi o que aconteceu com o seu próprio paciente. Foi em outro e voltou, não deveria ter feito. Pois é, mas é aquela coisa, olha, uma das coisas mais importantes é você saber a sua verdade e você entender que cada pessoa está num processo evolutivo diferente. Então, quando eu digo para um paciente, você não precisa, ele aceita e fica bem com aquilo, é diferente de um paciente que diz, mas eu quero, que nem uma criança mimada, e eu vou fazer. Então você vai tacar a cabeça na parede, vai ficar horroroso, mas faça. Você gastou dinheiro, você vai passar raiva, mas vá. Ele precisa desse aprendizado. Foi o que o meu paciente falou hoje, ele disse, nunca mais. Para mim foi um aprendizado. Então tem pessoas que precisam passar por determinadas lições e outras que não necessariamente. Aí eu não posso me culpar pela decisão do outro. A decisão é dele, as consequências é dele. Eu fiz o meu papel. E eu tendo essa consciência ética, tá tudo bem. Exatamente. E eu vou saber ajudar quando ele vem. Pronto, ó, a Fernanda tá aí, é verdade. Ela foi para mim e disse, eu quero ácido hialurônico nos lábios. Não vou fazer. Ela não precisa ter os lábios perfeitos. Ela não precisa. Alô, Esther. Ist auf Portugiesisch, es tut mir leid. Mas entendeu? Então, assim... Aceitei ela, aceitei. Então, assim, a pessoa chegar para mim, eu quero fazer isso. E eu disse, eu não vejo sentido nisso. Talvez seja uma tendência, talvez daqui a 3 anos seja uma coisa que realmente faça sentido, mas agora vai ficar over. Porque, gente, o que estraga a medicina estética são exatamente esses exemplos que a gente vê que são caricaturais na mídia. E isso é falta de equilíbrio, de bom senso e de ética. Então, eu tendo a consciência de que eu falei o que eu realmente acho, se ele vai cumprir ou não, não é a minha decisão. Eu vou estar aqui sempre que ele precisar de ajuda, que ele precisar
de um acolhimento que ele precisar da minha opinião como expert. Mas as consequências são dele. Porque a decisão é dele. Eu não vou tomar decisão por ninguém. Entendeu? Então, se você se sente pressionada, assim como eu me sinto pressionada como eu vou para o Brasil, é porque eu me deixo pressionar. Sim, claro. Óbvio. Se eu digo, tanto faz, quem quiser reclamar, que reclame, tenha primeiro os 3 filhos que nem eu e tenha um corpo desse, Exatamente. tô nem aí, entendeu? Agora, é claro, é uma coisa que é difícil, que você pensa, que você diz, ai meu Deus, vão falar isso e aquilo outro. Mas uma coisa que eu aprendi, que foi inclusive com o meu marido alemão, é o pessoal fala de qualquer jeito, entendeu? Então faz do jeito que você quer. E não depende de onde mora, né? Em qualquer lugar. É em qualquer lugar, gente. Olha, no Brasil, às vezes o pessoal reclama que eu sou muito generala, que eu sou muito... Tem que ser naquele horário, tem que ser não sei o quê, tem que ser não sei o quê. Aqui, às vezes, eu tenho a sensação que eu sou muito light, entendeu? Então, quer dizer, você tem que ter a sua verdade, você tem que aceitar isso e você também precisa estar bem com você, com o que você está fazendo. Se você está bem com você, é bem mais tranquilo. Você consegue lidar com essas pressões externas de uma forma mais leve, mais suave. E sem se cobrar, né? Sem a autocobrança. Porque a comparação sempre vem. Ora, eu tenho... Como essa minha família, a família de mulher bonita. Minha família tem mulher linda demais. Minha família é a mulher mais linda do mundo. Eu nunca me senti tão feia como na minha família. A pressão já vem desde sempre. Porque o pessoal é lindo demais. As mulheres são assim, Ave Maria, espetáculo. Mas aí o que é que eu percebi? Gente, é o tipo de coisa. Qual é o meu ponto forte? É isso? Então eu vou focar nisso, tá tudo bem, entendeu? Tá bom. Exatamente. Doutora, eu adorei a live. Foi bem bacana. Não vou pegar você mais pra Cris, tadinho. Mas agora eu vou descansar. Como eu disse, meu marido já olhou ali na porta. Exatamente. Vou subir. Obrigada Tá mesmo, bom. coração, pela live. Foi bem bacana, o pessoal que participou. E é isso, né? E a gente vai falando e a live vai ficar disponível 24 horas. Tá bom. Um abraço, querida. Foi um Beijo. prazer. Fica Obrigadão. com Deus. Tchau. Tchau, tchau pra todo mundo. Tchau.